Hallo, hallo, ihr Lieben! Essa aula é uma continuação da aula de ontem. Então, se você ainda não viu a aula de ontem, eu te sugiro fortemente que assista, que ouça a aula de ontem, para que fique claro aqui o que nós estamos fazendo nessa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre duas preposições de local, for e in. For significa diante de, em frente a, e in significa dentro de. Mas a gente aprendeu uma coisa ontem que nós vamos usar a mesma lógica aqui para a aula de hoje, que é o seguinte: se essas preposições de local indicarem também um deslocamento, então a gente vai ter que usar artigos específicos depois delas. Como assim deslocamento? A gente tem que imaginar, por exemplo, que uma coisa não está naquela posição e a gente está colocando a coisa naquela posição e então essa vira a posição final. Opa! Ficou complicado. Peraí, deixa eu explicar com exemplos que fica simples. For significa em frente a. Se eu digo assim, eu estou em frente à igreja, tem deslocamento? Não, eu estou em frente à igreja, estou paradinha ali. Mas se eu digo, eu vou para frente da igreja, eu estou tendo um deslocamento, eu não estava na frente da igreja, eu estava em qualquer outro lugar, e eu caminhei e fui até a frente da igreja. Então, frente da igreja é a posição final, é o objetivo do meu movimento. Então, existe uma diferença entre eu estou na frente da igreja e eu estou indo para a frente da igreja. Muitas vezes em português a gente, inclusive, usa essa preposição para a frente da igreja, né? Em alemão, não. Ambas essas preposições são a mesma. For pode significar tanto em frente a quanto para a frente de. Mesma coisa com in. In pode significar tanto dentro de como para dentro de. Certo? Beleza, gente. Por que eu tô falando isso? Porque quando essas preposições de local, tá? Quando essas preposições de local estiverem indicando também um movimento, um deslocamento, como eu disse, a posição final desse deslocamento vai acontecer a seguinte coisa. Se a palavra depois dela for masculina, o artigo vai ser den. Não vai ser mais der, vai ser den. Se a palavra for feminina, vai ser die, neutra das e plural die. Ou seja, naqueles artigos que a gente aprende lá no início das nossas aulas de alemão, só muda o masculino, né? Porque a gente aprende der, die, das, die. Masculino, feminino, neutro e plural. Der, die, das, die. Quando essas preposições de local estiverem indicando deslocamento, o masculino vai mudar, não vai ser mais der, vai ser den. Ah, Lud, por quê? Gente, é a regra, tá? É a regra dos casos em alemão. Isso é um detalhezinho de um mundo muito mais complexo, né, de casos em alemão. Mas hoje eu quero ensinar você só esse detalhezinho. Se você já aprender esse detalhezinho, já tá ótimo, tá? Então vamos ver. For significa diante de ou em frente a. Se ela estiver indicando deslocamento, a palavra, e tiver uma palavra masculina depois, nós vamos ter for den. Se for uma palavra feminina, for die. Se for uma palavra neutra, for das. Se for uma palavra feminina ou plural, né, for die. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ich stelle den Stuhl vor den Tisch. Então, eu stelle, eu coloco den Stuhl, a cadeira, em frente à mesa. Então, eu vou colocar for, que é em frente a, e como tem deslocamento, né? Eu tô tirando a cadeira do lugar que ela tá e colocando em frente à mesa é a posição final, eu vou usar den Tisch. Tisch é uma palavra masculina, então o artigo vai ser den. Eu coloco a cadeira em frente à mesa. Outra opção, er fährt mit dem Auto vor das Haus. Então, er fährt, ele vai mit dem Auto, com o carro, né? Ele vai com o carro, fahren, né? O verbo é ir com algum meio de transporte, nesse caso aqui com o carro, né? Ele vai com o carro para frente das Haus, da casa. Então, ele tá com o carro em algum outro lugar e ele vai pôr o carro na frente da casa. Er fährt mit dem Auto vor das Haus, tá? Haus é uma palavra neutra, por isso depois do for eu coloco o das. Se eu posso dizer também, setz dich bitte vor die Tür. Setz dich bitte vor die Tür. Setz, sente, dich, se, né? Sente-se, bitte, por favor, vor die Tür, em frente à porta, diante da porta, né? Porta é uma palavra feminina, Tür, die Tür, por isso eu coloco
vor die Tür. E agora vamos ver o in. In significa dentro de. Mas atenção, porque quando estivermos falando de deslocamento, ele vai significar para dentro de, né? E vamos ver então como é que ficam as nossas construções. Se a palavra depois de in for masculina, vai ser den, in den. Se a palavra for neutra, vai ser in das. Atenção que o in das pode sofrer uma contração e virar ins, tá correto também. Se a palavra for feminina ou plural, vai ser in die. Então, se eu quero dizer eu vou ao supermercado, eu vou usar a preposição in. Por quê? Porque eu não tô indo só em direção ao supermercado. Eu vou ao supermercado e a minha intenção é entrar no supermercado. Ou seja, o objetivo final do meu deslocamento, do meu movimento, é para dentro do supermercado. E é por isso que eu digo, ich gehe in den Supermarkt. Eu vou ao supermercado, no sentido de eu vou entrar no supermercado. Supermarkt é uma palavra masculina, por isso o artigo é den. Ich gehe in den Supermarkt. Eu vou ao supermercado. Muita gente me pergunta, Lud, não poderia ser zu? Ich gehe zum Supermarkt. Tem uma diferença, tá, gente? É exatamente essa diferença da posição. Quando eu falo zu, né, eu uso essa preposição zu, que também significa para, no sentido de ao, o ponto final de um deslocamento, mas o zu, ele indica que eu estou indo em direção a algum lugar. Então, ich gehe zum Supermarkt, eu estou dizendo, eu estou indo em direção ao supermercado. Eu não estou te informando que eu vou entrar no supermercado. Quando eu digo ich gehe zum Supermarkt, pode ser que eu esteja indo para esperar uma amiga ali em frente ao supermercado, por exemplo. Eu não te informo a minha intenção de realmente entrar no supermercado. Por isso que eu digo in, geralmente, porque eu estou dizendo, eu vou àquele estabelecimento e vou usar aquele estabelecimento, vou entrar naquele estabelecimento. Mesma coisa, por exemplo, com a palavra Kino, que significa cinema. Gehst du heute ins Kino? Gehst, vai, você vai heute, hoje, ins Kino, ao cinema? Então, Kino é uma palavra neutra, por isso eu digo in das, né? Posso fazer a contração ins Kino. Por que eu não digo zum Kino? Estaria errado, Lud? Não. Mas quando eu digo gehst du zum Kino, eu estou dizendo, você está indo em direção ao cinema? Não necessariamente você estaria entrando no cinema, você iria ver um filme no cinema. Você poderia simplesmente estar indo ali encontrar uma amiga no café que fica em frente ao cinema, certo? Então, pensando nisso, se você está indo realmente ver um filme no cinema, entrar e tal, você vai dizer ins Kino. Mais um exemplo. Haben Sie den Schlüssel in die Tasche gesteckt? Haben Sie gesteckt? Aqui é um passado em alemão que se você ainda não aprendeu, não se preocupe, mas é o haben com gesteckt lá no final, que significa colocar, no sentido de enfiar. E dizia você. Então, você enfiou, você colocou den Schlüssel, a chave, in die Tasche, na bolsa. E percebe, quando eu coloco a chave na bolsa, eu estou colocando a chave dentro da bolsa. Então, é o movimento, é o local final do meu movimento, né, do meu deslocamento da chave. Bolsa é uma palavra feminina, Tasche, por isso eu vou usar o artigo die, in die Tasche, tá? Então pronto, gente, nós aprendemos, você pode perguntar assim, Lud, toda preposição que tem essa ideia de deslocamento vai acontecer do artigo CD no masculino, die no feminino, das no neutro e die no plural? Não, tá, gente? Não são todas as preposições. A gente tem um grupo de preposições específicos em que isso acontece. São 9 preposições. Ontem nós aprendemos algumas e hoje nós aprendemos 2, certo? Então é isso, pessoal. Então você tem que decorar, olha, com essa preposição ou essa preposição, essa palavrinha aqui funciona dessa forma. Não adianta pegar essa regra e tentar aplicar para qualquer preposição, tá? O próprio zu que eu expliquei aqui no início, no meio da aula aqui em relação ao in, já não é uma preposição que funciona assim. Então, muita atenção para isso. Eu não estou dizendo que sempre que tem deslocamento acontece isso. Eu estou dizendo que com essas preposições, quando há deslocamento, vai ter essa questão aí dos artigos que vêm depois, ok? Então, gente, é isso por hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!